Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da página 36 da apostila de língua portuguesa. O primeiro exercício era o 26 e perguntava assim: qual é a finalidade dessa história em quadrinhos? Qual história em quadrinhos mesmo, prof? Essa, ó, do Sabiá. Lembrou? Tá, eu lembrei, mas o que é mesmo finalidade? Então, finalidade é função, objetivo. Prof, eu ainda não entendi. É para que serve aquele texto? Quando o autor escreveu, o que ele queria que acontecesse? Quando você lesse aquele texto, o que ele queria que aquele texto fizesse? Para que ele escreveu? Com qual objetivo? O que ele queria que acontecesse após aquele texto ser lido? Isso é finalidade textual. Será que a finalidade do texto era divertir os leitores? Pode ser que você tenha colocado que era divertir os leitores, afinal de contas, é uma história em quadrinhos. Porém, tem uma coisa muito importante: nem toda história em quadrinhos serve para divertir. Muitas histórias em quadrinhos têm funções muito além de simplesmente divertir o leitor, inclusive essa aqui. Ah, prof, mas eu coloquei que era contar uma fábula, porque o personagem era um animal. Sim, o personagem era um animal e ele falava. E isso lembra a fábula, mas a fábula ela tem elementos que não foram descritos nessa história. Ela tem todo um enredo, clímax, conflito, desfecho. E essa história em quadrinhos, ela não estava contando uma fábula com todos os seus elementos. Ela estava apenas fazendo referência a um poema para chamar atenção para um tema muito mais sério apenas do que uma simples história. Tinha um tema importante ali que precisava ser observado. Então, não podemos dizer que a finalidade era contar uma fábula, apesar dessas características parecidas com a fábula, né? E instruir os leitores. Instruir os leitores, por exemplo, quando você recebe um texto que ensina você a fazer um slime ou ensina você a lavar sua mão direitinho para se proteger do coronavírus, aí sim, tudo bem. É um texto que serve para instruir, mas esse texto não estava ensinando a gente a fazer nada. Por isso, nós temos certeza que a finalidade dele era provocar uma reflexão, porque ele não veio só para divertir, não era uma piada, ele não estava contando uma fábula, não era uma fábula que estava sendo contada ali com todos os seus elementos, apesar de parecer um pouquinho com fábula, e ele não estava instruindo os leitores. Mais para frente a gente vai ter mais certeza disso, tá bom, pessoal? O número 27 tinha a letra A que perguntava de qual outro texto essa história em quadrinho nos fazia lembrar. E era do texto Canção de Exílio de Gonçalves Dias, tá, pessoal? Aí a letra B perguntava por que o passarinho começou a declamar o poema. Eu escrevi, de acordo com a minha análise, que enquanto ele voava, ele passou por cenários, né, que o fizeram lembrar do poema. Então eu entendi isso, que ele foi passando pelas belezas naturais e lembrou do poema. Mas se você escreveu de outra forma e a sua forma faz sentido, combina com o texto, não precisa apagar e fazer da minha forma, tá bom? Eu vou querer ver o que você pensou a respeito dessa. A 26 não tinha outra resposta, a 27A também não, mas a B talvez você tenha tido um outro ponto de vista, tá certo? Mas sempre observe a tua escrita, se começou com letra maiúscula, se terminou com ponto final e se faz sentido. Tu não vai escrever, ah, o passarinho começou a declamar porque ele estava com vontade de tomar sorvete. Não faz sentido. Então, a sua resposta, por mais que ela não fique igual à minha, ela tem que fazer sentido com o texto. E depois eu vou querer analisar isso, tá bom, pessoal? A letra C era só para falar. Se estivéssemos em sala de aula, seria fácil, falaríamos uns com os outros. Mas aí você pode falar com o adulto que está te ajudando, ou se você já faz sozinho, muito bem, você pode falar para você mesmo, tá bem? Compare a organização dos versos no poema e na história em quadrinhos. Então, na história em quadrinhos, primeiro ele falava que o céu tem mais estrelas, que as várzeas têm mais flores, que a vida tem mais amores, e depois que a minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. No poema, primeiro falava que a terra tem palmeiras onde canto sabiá, e depois que o céu tem mais estrelas, que as várzeas têm mais flores, que os bosques têm mais vida, né? Que a nossa vida tem mais amores. Aí tinha uma pergunta assim: por que o autor escolheu apresentar os versos poéticos nessa ordem? Eu escrevi assim, ó, para combinar com os lugares em que o sabiá voava. É um ponto de vista, não está errado. Mas você também pode ter escrito que era para dar sentido à história, que era para deixar a parte da palmeira por último, que é a parte da reflexão, tá certo? Você pode. Tem várias
possibilidades do porquê, né, ele possa ter reorganizado os versos dessa forma, tá bem? Não existe uma resposta única engessada para isso. Então, presta atenção, se a sua resposta está coerente, ela faz sentido, pode deixar ela mesma. Não esquece da letra maiúscula, ponto final, e escrever sempre as palavrinhas com as letras corretas, tá? De uma forma que dê para a gente entender, letrinha caprichada. 28. Observe as expressões faciais e corporais do sabiá na história em quadrinhos, tá bom? E escreva a seguir as características dele. Eu escrevi assim, ó. Ele parecia satisfeito ao ver as belezas, feliz ao pensar nos amores e pensativo ao ver o toco da palmeira. Então, aqui, ó, eu percebi que enquanto ele estava vendo as belezas, ele parecia satisfeito, feliz. Até enquanto ele estava se percebendo como o sabiá, poxa, o sabiá sou eu. Ele lembrou do poema. O poema falava do sabiá, aonde canta o sabiá, e ele se percebeu como parte daquele poema. Ele estava feliz. Mas aqui, quando ele vê a palmeira, no mínimo, ele fica pensativo. Opa, tem algum problema aí. Se as belezas naturais são tão valiosas, são tão importantes, por que estão destruindo? Eu senti isso, então eu escrevi desse jeito. Mas lembra que em interpretação textual você pode escrever uma coisa correta de outra forma, então não apaga, só compara a tua resposta com a minha. Veja o que você mudaria, o que você não mudaria, o que você gostaria de manter, tá bom? Porque depois eu quero olhar isso com calma. 29. Qual é o tema desse texto? Como esse tema se relaciona ao objetivo da história em quadrinhos? Gente, aqui não tem outra resposta, né? A primeira parte sobre o tema é desmatamento. Se você colocou outro tema, realmente pode até fazer um pouco de sentido a sua interpretação, porém, entretanto, a única resposta correta era desmatamento, porque o desmatamento era o tema principal. Ah, prof, eu falei que o tema é o poema Canção do Exílio. Não é. Ele usou o tema Canção do Exílio para falar do desmatamento. Ah, eu falei que o tema é o sabiá. Não é. Ele usou o personagem sabiá para falar do desmatamento. Então, aqui, se a tua resposta não tem desmatamento, você vai precisar arrumar. Aí, ó, como esse tema se relaciona ao objetivo? O objetivo era levar a uma reflexão. Então, a relação é que o objetivo do tema era levar a uma reflexão, né? E o tema é o desmatamento, então a relação é que esse texto nos leva a refletir sobre o desmatamento. Esse texto nos leva a pensar sobre a questão do desmatamento. Essa é a relação, tá bom? O objetivo era levar a reflexão, o tema é desmatamento. Então, esse texto foi escrito para que eu e você e todas as outras pessoas que o lerem possam refletir sobre a questão importantíssima do desmatamento, tá bem? 30. Escreva na placa abaixo uma crítica que o texto faz. Gente, crítica é quando o texto nos faz pensar sobre algo, nos faz observar uma situação que precisa ser analisada, que pode ser um problema. E eu percebi que esse texto ele critica a destruição das belezas naturais. Se as belezas naturais são tão importantes como nós sabemos que são, por que nós estamos destruindo? Então, eu coloquei isso, que eu percebi essa crítica à destruição, né, das belezas naturais. Então, eu coloquei que o texto critica a destruição das belezas naturais. Ufa! Ai, é tão difícil fazer correção assim, sem poder conversar, né, pessoal? Ai, logo em breve estaremos juntos e poderemos trocar ideias. Por enquanto, eu vou pedir que essa página vocês tirem uma foto e mandem para mim, mas eu não vou pedir para mandar aqui na plataforma, porque eu estou aguardando instruções da direção a respeito desse tipo de atividade. Algumas famílias ainda estão tendo dificuldade em anexar o arquivo lá no computador. A prof já fez alguns tutoriais, mas está sendo estudado. Então, por enquanto, eu não vou pedir para pôr foto, porque senão algumas famílias não conseguem concluir a aula. Então, eu vou pedir para vocês mandarem essa foto no WhatsApp. Ah, prof, mas eu tenho vergonha de mandar no grupo. Não tem problema, manda no privado da prof. É só procurar o número da prof lá no grupo, tá certo? E enviar a foto. Prof, por que você quer essa foto? Porque essa página está cheia de questões que você pode ter escrito diferente e pode estar certa. E eu quero ver como você respondeu, como está a sua escrita, como está a sua compreensão textual, se o que você escreveu realmente está relacionado ao texto ou se está, né, muito longe do que deveria estar.
Se você conseguiu compreender o texto profundamente ou se a tua leitura ainda não está bem no ponto, então vou pedir para vocês mandarem uma foto no WhatsApp, tá bem? Não precisa ser no grupo, pode ser direto no privado da prof, tá bem? Eu não vou deixar a janelinha aberta aqui porque eu não quero dificultar para vocês concluírem a aula depois, tá bem? Pessoal, aguardo a foto e nos vemos no próximo vídeo. Beijo e até mais!